Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos ao Moda Life Podcast, o nosso podcast sobre moda comportamental. Você que tá aí, que já conhece a gente, sabe como funciona. Aqui a gente conversa sobre autoestima, autoconhecimento, comportamento, imagem pessoal, tudo para você despertar a sua melhor versão. Hoje a gente tá recebendo aqui no estúdio uma convidada muito especial, que eu estou extremamente empolgada na apresentação dela. Já já eu falo para vocês quem é. Vou fazer esse suspense, que eu gosto, acabei de falar isso pra eles aqui no estúdio. E ó, já te convido, se inscreva no nosso canal. Ativa o sininho da notificação para você ser notificado todas as vezes que um episódio for ao ar. Se você colocar na pesquisa do YouTube Moda Life Podcast, você encontra a gente rapidinho também em todas as plataformas de áudio. Instagram, modalife.podcast. No Insta a gente coloca todos os cortes, os melhores cortes de todos os episódios para você ficar por dentro de tudo. Então seja muito bem-vindo e muito obrigada por você estar aqui. Agora, quero agradecer o nosso parceiro, Ervic. Ervic tem uma linha completa de dermocosméticos. É uma linha, gente, maravilhosa. Eu sempre falo pra vocês que eu falo da Ervic na TV todos os dias, mas aqui também. A Ervic tem produto pro cabelo, Hairvic, que é sensacional. Tem produto pro rosto, linha Harmonique, que eu particularmente sou apaixonada. Tem linha pro corpo também, que é incrível. Eu tenho certeza que você vai amar. Entra no site, tem promoção sempre, gente. Tem várias promoções. Você entra lá que você vai entender do que eu tô falando. E segue no Insta, Ervic Oficial, Ervic com K, porque aí você consegue acompanhar todos os lançamentos e novidades também. Agora, aquele momento que eu pego a ficha para apresentar ela, nossa convidada maravilhosa. Que é assim, eu vou já falar para vocês o seguinte: o currículo dela é tão grande que eu tive que fazer um resumo. Tava eu aqui conversando com a assessora. Olha, fiz um resumo para trazer as melhores informações para não perder nada. Mas se eu esquecer alguma coisa, ela vai me falar. Gente, é o seguinte, ó. Consultora de imagem e formadora da escola de moda. Possui certificações internacionais na área de moda e comportamento, que é o que a gente sempre fala aqui. Trabalha no ramo da moda há mais de 10 anos, mais especificamente na área de consultoria e pesquisa de tendências. Foi uma das pioneiras na criação de conteúdo de moda na internet. Gente, vocês imaginam que o blog dela foi considerado em 2017 um dos 6 blogs mais influentes do Brasil. Pensa a minha responsabilidade de entrevistar uma mulher dessa. Calma, tá acabando. Hoje ela é CEO e formadora na escola de moda que tem o nome dela. Ká Cavalcante, seja bem-vinda! Tá, aqui a gente tem as palmas assim, mas a galera do estúdio pode bater palma. Ó! É disso que eu gosto, direção. Tá, Tawane? É dessas palmas reais que eu gosto, ó. Bem-vinda, Ká. Tô muito feliz de te receber aqui. Muito obrigada. Eu tô muito feliz com o convite, com esse espaço. E te dar os parabéns pelo podcast, que tá fantástico. Obrigada. E necessário, né? A gente precisa falar sobre a moda nesse contexto comportamental. E é o que a gente até estava conversando nos bastidores, né? Pra gente começar nosso bate-papo. A gente fala muito de comportamento. E às vezes o que eu vejo hoje são... Na verdade, acontece, né, da gente estar lá no Instagram o tempo todo e ver muito conteúdo de caixinhas prontas, né? Das pessoas entrarem em caixinhas prontas, pegar uma dica pronta, tal. Mas a consultoria de imagem, né? Imagem pessoal, o todo, é muito mais que isso. É um comportamento. Você trabalha muito mais o ser humano, né? Sim. Individualmente. E você faz um trabalho muito grande. Tanto que quando eu fui preparar a sua pauta, eu pensei, gente, a Camila é demais. Assim, fala de tendência, fala de estilo, fala de cores muito bem. Então, eu quero deixar esse bate-papo bem aberto pra gente ajudar mesmo quem tá assistindo, quem tá escutando a gente, pra trazer essa questão de comportamento, da pessoa realmente entender que ela é única e que ela pode usar a consultoria de imagem a favor dela. Sim. Em todos os sentidos. Então, queria entender um pouquinho, Ká, da onde veio os estilos universais? Porque muita gente fica com dúvida também. Sim. Até que ponto conhecer os estilos, se eu não fiz uma consultoria, faz sentido pra mim? Entendeu? É toda essa parte do que pode ser legal pra gente e o que pode não ser, porque tem isso também, né? Isso é legal pra mim, mas se eu não sei usar, também não faz sentido. Não faz sentido nenhum, exato. A consultoria de imagem é um processo de autoconhecimento, né? Então, sim, a gente precisa, como profissional, nós precisamos ter os métodos. Mas só que o que eu sempre digo é que o método não é o fim, é o meio
para iniciar o desenvolvimento do estilo pessoal da nossa cliente. E o que você falou faz muito sentido, que essas são ferramentas, metodologias que precisam ser usadas por profissionais. Na mão de uma pessoa que ela vai se auto-aplicar, não é tão eficaz a ferramenta, e é exatamente isso que cai nas caixinhas, cai na padronização, e a consultoria não é sobre padronização. É justamente o oposto, né? É a gente trabalhar a unicidade dessa pessoa, né? E trazer a autenticidade dessa pessoa. Então, não é sobre padronizar, e sim trazer a autenticidade dessa mulher que é única, né? Só existe uma de nós no mundo, né? E a gente tem que trazer isso através da nossa imagem. A gente pode usar essas ferramentas para isso. E, como você falou, eu sou uma estudiosa, eu sou apaixonada por estudar pessoas, e eu acredito que quem vai trabalhar com a consultoria de imagem, ela, sim, pode gostar de moda, né? Eu até falo, eu sempre fui apaixonada por moda, eu sei que muitas mulheres são apaixonadas por moda, têm esse sonho de trabalhar com moda, e hoje eu tenho o prazer de poder contribuir na vida de muitas mulheres nesse sentido também. Nessa questão profissional, para uma mulher que quer trabalhar com isso também. Você tem esse trabalho, né? Sim, tenho esse trabalho. E a consultoria de imagem é algo que pode trazer a possibilidade para mulheres reais que não têm contatos no mundo da moda, porque também, né, quando a gente fala assim, trabalhar com moda, parece algo muito distante, muito glamourizado, né, que você precisa estar inserida dentro de um contexto. E a consultoria de imagem trouxe essa possibilidade para mulheres reais, né, de diferentes faixas etárias, diferentes backgrounds e até profissões, viverem da moda, da imagem. Mas a questão é que o que eu acho que a gente precisa entender nesse sentido de quando a gente vai trabalhar com a consultoria é que a moda ela é só uma ferramenta. Na verdade, o que a gente tem que gostar são de pessoas. Nós precisamos gostar de pessoas, né? Então, é por isso que eu busquei tanto esse aprofundamento e esse conhecimento na parte comportamental. Então, hoje eu sou analista comportamental e coach internacional, e também trabalhei muito na parte de pesquisa de tendências, que a grande maioria das pessoas não tem ideia de hoje o mercado de tendências, existe uma pesquisa comportamental muito grande. Que a gente não faz ideia, Que a gente não faz ideia. Inclusive, existem gabinetes, né? A gente chama de birôs de estilo, que são responsáveis por fazer uma pesquisa comportamental para antecipar as necessidades e a falta da sociedade atual, traduzida em peças de roupas. Uau! E, por exemplo, só um exemplo de uma empresa, né? A WGSN, que é a maior hoje, é o maior gabinete de estilo. Hoje ela já tem uma sede aqui no Brasil, que chama Start by WGSN, e é uma empresa que conta com um grupo de profissionais multidisciplinares. Então, psicólogos, sociólogos, especialistas também em marketing, né? Ali para identificar realmente o que as pessoas estão comprando mais ou menos. E eu, inclusive, em 2020, um pouquinho antes de estourar a pandemia, eu fui convidada pelo Sebrae da Bahia. Que demais! Para dar uma palestra, né? Na verdade, foi quase um treinamento para 400 empreendedores de moda lá na Bahia, e eu usei um estudo da WGSN que já estava antecipando essa questão dessa moda que a gente está tendo hoje. A volta, por exemplo, de ombreiras, de mangas volumosas, de acessórios, maxi acessórios aqui na parte de cima, e a busca pelo conforto da parte da cintura para baixo. Existe todo um estudo comportamental antes. E eles já estavam apontando que a moda, ela estava indo por esse caminho. Por quê? Porque as pessoas estavam trabalhando mais no home office. Verdade. Então, a quantidade e até análise de consumo mesmo, eles identificaram que as pessoas estavam comprando mais partes de cima do que partes de baixo.
Onde a câmera pega. Exato, nesse quadradinho aqui que as pessoas vão realmente focar. E o uso do tênis, né, em looks mais elaborados, porque a prioridade é o conforto da cintura para baixo. Então, a volta de calças com elástico, várias peças que estão hoje inseridas tem muito a ver com essa busca pelo conforto da parte de baixo e as partes de cima mais elaboradas, terceiras peças, né? A gente nunca usou tanto blazer quanto hoje, né? Coletes de alfaiataria. E agora coloridos, né? Uma variedade muito grande de cor, né? A cor voltou muito forte. Muito forte, muito forte. Então, existe um estudo comportamental, por quê? Inclusive surgiu nos anos 80 esse conceito de mercados de estilo, que foi o momento onde as mulheres, né, começaram a entrar com mais expressão no mercado de trabalho, e a partir desse momento começou a ficar difícil para as marcas prever como uma mulher de 30, de 40, de 50, de 60 anos ia se vestir. Até então, a moda era dividida por faixa etária. Então, as mulheres de 20 anos se vestiam de uma forma, as revistas vinham, né, já setadas desse jeito. Moda para mulheres de 20. Já era bem direcionada, né? Moda, você entendeu? E a mulher, a partir dos 50, ela não usava mais moda. Ela usava um uniforme da vovó. Nossa, verdade. Lembra? Era o uniforme da vovó, era o vestidinho de botões ou um conjuntinho, sempre feito por uma costureira. Ela deixava de consumir moda. Só que a partir dos anos 80, isso mudou. E a Alice Parsons, né, que é o método dos 7 estilos universais, no qual eu sou certificada pessoalmente pela Alice, eu acredito muito em metodologias, eu acredito muito em conhecer a fonte, respeitar a fonte, estudar bibliografias de pessoas que já fizeram um trabalho de estudar e conseguiram trazer para nós um norte que vai facilitar o nosso dia a dia. Porque, assim, enquanto profissionais, é importante a gente ter metodologias no sentido de a gente vai trabalhar com um número grande de clientes. Então, a gente precisa de algo que seja replicável. E a gente sabe que o processo de autoconhecimento ele vai acontecer de uma forma única para cada pessoa. Então, a pessoa pode ler uma informação aqui, outra ali, e ir adaptando. Mas quando a gente vai direcionar a pessoa como profissional, a gente precisa ter um método, a gente precisa ter um passo a passo. E a Alice, ela foi, assim, pioneira nesse sentido. E quando eu conheci ela, eu estou aqui até com a Evelise, que é uma das consultoras da nossa equipe. É uma equipe linda aqui hoje, gente. Ela foi comigo para o Canadá, a gente fez essa formação, na verdade foi uma mentoria, né, pessoalmente com a Alice, e para mim foi um privilégio, por quê? Porque ali eu conheci realmente uma estudiosa do comportamento humano. Muitas pessoas não sabem, mas o método dos 7 estilos universais, ele é tão eficaz para a consultora que trabalha com esse método, né? Tanto que ele é ensinado nas melhores escolas do mundo de consultoria. Então, a minha primeira formação na área de consultoria de imagem e estilo foi na Escola de Moda de Lisboa. E eu tive acesso... Que atualmente você mora... Eu moro em Portugal ainda. Eu moro lá já há 15 anos. E foi lá que eu decidi fazer essa transição de carreira também. Porque assim como muitas que têm esse sonho de trabalhar com moda, essa não foi a minha primeira opção. Então, eu estudei uma área completamente diferente, eu estudei química. Nossa, totalmente diferente. Você estava num ponto, fui para outro extremo. Mas a verdade é que eu sempre tive essa paixão, eu sempre tive esse desejo, só que não parecia algo possível. No contexto, né, eu sou de uma cidade do interior de São Paulo, sou de Santa Bárbara do Oeste, então ficava sempre aquela coisa assim, eu preciso arrumar algo que seja mais fácil. A gente tem, o mais próximo que eu poderia trabalhar de moda, no mercado da moda, seria no polo têxtil de Americana. Então, a química foi um caminho mais possível, mais viável naquele momento. Só que quando eu fui morar em Portugal, eu decidi aproveitar esse momento para fazer essa transição de carreira. O meu marido é atleta
e conviver, gente, com uma pessoa que trabalha no que ama, é uma coisa, assim, apaixonante. E aí o bichinho te pegou também, né? Te picou aí, ali. Eu falei, gente, ele faz o que ele ama, é diferente. É totalmente diferente. Sabe, a pessoa acordar, pode tá chovendo, tá frio, tá com problema, tá com dor, mas a pessoa vai. E vai feliz. Era isso que eu queria pra mim. E aí, nesse momento, eu falei, não, eu vou aproveitar aqui para fazer uma transição de carreira. Só que, no primeiro momento, quando a gente também pensa em moda, eu pensei no designer de moda. Só que aí eu cheguei em Portugal e fiquei doente. Comecei a ficar muito doente, ia para médico e ninguém descobriu o que eu tinha. E aí, eu voltei para o Brasil para fazer mais exames. E aí, eu descobri que eu estava com uma doença autoimune. Nossa! E aí eu passei por 9 cirurgias num período de 3 meses. Eu fiquei 6 meses no total para recuperação. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. E o meu marido lá. E a minha filha, nessa época, tinha 2 aninhos. E aí, o que eu fiz? Eu precisava estar forte para ela, né? E eu precisava estar forte para enfrentar tudo aquilo, né? Longe dele. E aí, o que eu fiz? Intuitivamente, eu passei a me cuidar e eu me arrumava para as cirurgias, porque é uma maratona, né? Quando você passa por tanto procedimento em um período muito curto, eram muitas consultas, muitos exames, então entrada e saída de hospital. E aí eu decidi que cuidar da minha imagem naquele momento eu não podia controlar nada daquilo que estava acontecendo, né? Nenhum daqueles diagnósticos, nada daquilo. Só que olhar no espelho e não gostar da minha imagem era uma coisa que eu podia controlar, era um problema a menos. Nossa, cara. Que eu ia ter. Mas que incrível isso, porque... E aí eu te digo que essa questão do que você trabalha hoje, da formadora que você é hoje, já estava no seu coração lá atrás. Porque intuitivamente você começou um processo sozinha. Sozinha. E naquele momento eu percebi o quanto cuidar do meu exterior fortalecia o meu interior. E eu queria que aquilo ficasse como uma fase. Eu queria entender que aquilo, mandar para o meu subconsciente que aquilo era só uma fase. Que aquilo não ia definir nem quem eu era e nem quem eu ia ser a partir daquele momento. Que lindo. Então, ali para mim virou uma chave. Foi tão poderoso no meu processo, tanto de cura quanto de aceitação, porque eu fiquei com problemas, né, crônicos que a gente tem que lidar quando a gente tem uma doença autoimune. Mas aquilo foi tão poderoso para mim que aí eu falei, não, eu não quero fazer designer de moda. Eu quero ajudar outras mulheres a cuidarem de si, da sua imagem. Porque às vezes a gente é julgada, né? A mulher é julgada. Se ela não cuida da sua imagem, ela é julgada. E se ela cuida da sua imagem, ela também é julgada. Sim. E eu queria que as mulheres pudessem cuidar, olhar para si nesse olhar de realmente entender que se eu cuido do meu exterior, se eu me fortaleço, né, na minha imagem, eu vou me fortalecer consequentemente internamente também. E todas nós, né, passamos por problemas. Não precisa ser algo extremo como o meu, de passar por um problema de saúde, mas a gente tem problemas na família, problemas no trabalho, e tudo pode ficar mais leve se a gente está bem conosco. Se a gente está bem com a gente mesmo. Nossa, então, que lindo isso, cara. Através da sua doença, você descobriu algo que foi transformador para você e que você, a partir daquele momento, ia ajudar a transformar a vida de outras pessoas. Total. Foi exatamente isso. E ali, naquele momento, e aí eu descobri, eu falei, não, eu quero ajudar outras mulheres. E aí eu entendi que a consultoria era o caminho. E aí eu busquei essa formação e ali eu tive o contato com os 7 estilos universais, comecei a trabalhar com o método e eu entendi que aquela era uma ferramenta poderosa. Só que uma coisa que quem trabalha com o método, quem já conheceu o método e acha que a gente vai limitar a cliente ou que a gente vai colocar a cliente numa caixinha, uma coisa que trabalhando ao longo dos anos eu entendi é que descobrir os estilos, né? Ajudar a nossa cliente a identificar os estilos predominantes, porque todas nós temos várias características dos 7 estilos. Só que nós temos
estilos predominantes. Então, sempre vai ter aquele que vai estar mais conectado com a nossa essência, com a nossa personalidade, né? E o nosso trabalho é só ajudar a cliente a identificar. E isso não vai ser o fim. Ela não vai ter que ficar presa nesse estilo. Na verdade, isso vai ser o meio para ela começar a desenvolver o estilo pessoal dela. Que eu acho que é o maior medo das pessoas, talvez até de passar por uma consultoria. Ah, porque se descobrir minha cartela eu vou ficar usando só essas cores? Ah, porque se descobrir meu estilo eu vou ficar só preso nisso? Na verdade, não. É o contrário, né? Descobrir é algo libertador. É fascinante, porque você entende por que você gosta mais de algumas coisas e o porquê que você não gosta de outras coisas. Às vezes você até acha lindo em outra mulher. Em outra pessoa. Só que aí a hora que você coloca, dá aquele desconforto psicológico. Você não se sente segura para usar aquilo lá. Verdade. Né? E isso é uma coisa que a Alice fala muito, né? Da questão do conforto psicológico. A gente precisa entender isso, porque a partir do momento que a gente entende que aquilo que está conectado com a nossa essência é o que vai fazer a gente se sentir bonita, poderosa, confiante. E quando gera algum desconforto psicológico, provavelmente aquilo não está alinhado com a nossa essência. Ah, eu posso trazer isso de forma estratégica, se isso for ajudar na minha projeção de imagem, naquilo que eu desejo transmitir, sim. Mas isso vai precisar ser adaptado para o seu estilo. Porque tem que estar conectado com a sua essência, a sua personalidade, independente da estratégia de imagem que eu quero passar. Exato. Porque se não tiver conectado, aí vai dar ruído. Pro seu psicológico também, né? Vai dar ruído, porque as pessoas vão entender que aquilo ali é um personagem. E aí não sustenta, né? Não sustenta a longo prazo. Então, isso que é o trabalho de uma consultora que trabalha com esse viés mesmo de entender a parte comportamental da sua cliente. E o trabalho da Alice, ele foi muito bacana e não é à toa que ele é o método mais utilizado nas melhores escolas do mundo e pelos melhores profissionais do mundo da área da consultoria, porque ele tem um embasamento dos arquétipos da imagem, que hoje está muito famoso, né? É um assunto que está super em alta e que poucas pessoas sabem. Mas o estudo da Alice é baseado nos no arquétipos estudo de Carl Jung. Pois é, no psicanalista, que também tem essa base de conhecimento, que hoje a gente tem, acho que os 12 arquétipos de marketing, né? E que também está conectado, tanto que alguns desses arquétipos a gente consegue facilmente entender. Bom, se eu usar esse estilo aqui, eu vou... esse aqui. Você entendeu? Entendi. Então, por quê? Porque existe a mesma base de conhecimento. Então, existe um estudo comportamental muito grande. Por isso que o método é tão eficaz quando ele é usado da forma correta. Ele não vem para limitar ou para falar para a cliente, olha, você tem o estilo esportivo, então você só pode usar o estilo esportivo. Não, a gente vai entender, olha, esse estilo esportivo é o estilo que você se sente mais confortável, é o estilo que você, sempre quando você vai na loja, né, é aquilo que faz o seu olhinho brilhar, é aquilo que você tem em maior quantidade no seu guarda-roupa e que você consegue usar com mais facilidade. Mas hoje, dentro do seu momento de vida e do seu desejo de imagem, esse estilo não é o que vai comunicar tudo aquilo que você deseja, todo o seu potencial. Então, a gente pode trazer elementos desse estilo, que a Alice chama de estilos de expressão. Ah, que incrível. Aí faz total sentido, porque você está se expressando Sim. de acordo com a sua personalidade, mas buscando estratégias dentro da ferramenta. Exato. Então, nós temos os estilos de essência e temos os estilos de expressão. Então, que é aquilo que a gente usa na estratégia de imagem da nossa cliente. Tá, então o estilo de essência não muda. O que muda durante a nossa vida é o estilo de expressão, Exato. De acordo com o nosso estilo de vida, do que a gente está vivendo no momento. Sim. Mas o de essência não vai mudar. Não, normalmente não. Não muda. Porque a gente sempre vai se conectar, a gente sempre vai se sentir mais confortável ali, naquele contexto. E só que, sim, por exemplo, a questão do amadurecimento
né, da nossa imagem, amadurecimento de ideias, tudo isso vai ser refletido na nossa imagem. Então, ao longo do tempo, existe um aprimoramento do estilo. E aí, sim, a gente pode, até mesmo dentro desse estilo de essência, deixar de gostar assim, mais de algumas coisas e menos de outras, sabe? Porque a gente vai o quê? Evoluindo dentro do nosso próprio estilo pessoal. A gente vai refinando, a gente vai aprimorando. Mas a essência, né? Aquilo que a gente é em essência, até mesmo num contexto comportamental, a gente não consegue mudar, tipo, 360. É verdade. Da água para o vinho, não é? A gente sempre vai ter aquelas características ali. E a gente pode dar um exemplo. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito tímida. Eu tenho uma personalidade mais introvertida. Mas só que para eu me desenvolver profissionalmente, para eu me posicionar, para eu alcançar mais pessoas, eu tive que desenvolver a minha comunicação, eu tive que me tornar uma pessoa mais comunicativa, mais expansiva. Mas essa essência de pessoa mais tímida continua aqui, entendeu? Então, na verdade, você precisou de uma estratégia de imagem para te tornar um pouco mais acessível ao outro. Mas isso também não podia mascarar quem você é. Então, né? Você sabe que você tem esse jeito, mas aí você usa uma estratégia de ser uma pessoa um pouco mais acessível. E aí você teve o equilíbrio. Não ficar tão acessível para não ficar distante da sua personalidade. Exato. Mas de um jeito que você conseguisse se comunicar melhor. Sim. E aí eu te pergunto, quando você fez essa estratégia de imagem para você acabou também mudando um pouquinho no interior? Você sentiu que dentro de você, automaticamente, por conta dessa imagem que você queria, você se tornou uma pessoa mais comunicativa, mesmo sendo um pouco introvertida? Com certeza, com certeza. Eu acredito muito que esse trabalho externo, ele reflete também no interno, né? Então, quem nunca colocou uma roupa que se sentiu mais poderosa e entrou em uma sala mais segura, né? Sem medo de chamar atenção. Então, isso sim impacta, né, na nossa postura, na nossa autoconfiança e internamente. Com certeza. Tem e eu te perguntei isso porque como o seu trabalho começou lá atrás, né, de mudar por essa questão interior principalmente, quando você se aprofundou mais, esse olhar de opa, né, despertei, preciso fazer alguma coisa para mudar. Sim. E aí começou a ajudar o outro. Quando você hoje faz essa estratégia de ser mais acessível, eu acredito que também mudou um pouquinho lá dentro. Muda. Ká, agora uma pergunta. A gente começou falando de tendência e foi para estilo, mas só para eu entender. Como não ficar refém de uma tendência ou de um estilo? Então, eu acho que o primeiro passo é você desenvolver o seu estilo pessoal e criar essa estratégia de imagem. Então, entender. Eu me sinto mais confortável psicologicamente dentro desses estilos, né? E, inclusive, a própria Alice e o método indica que a gente não precisa ter um único estilo, que esse era um erro de antigamente, né? A gente achava assim, para ter uma assinatura de estilo, eu preciso ter só um estilo. Mas, na verdade, a gente precisa ter... o método indica um estilo base. Normalmente, a gente precisa também ter uma referência de um estilo feminino, que é um estilo que a gente vai usar, por exemplo, quando a gente for escolher vestidos, saias, porque tem modelagens que vão remeter mais a um estilo mais sensual, mais glamouroso, e outro a um estilo mais feminino, mais romântico, mais delicado. Então, quando a gente identifica em quais desses cenários, quais desses estilos a gente se sente mais bonita e mais confiante, aí a gente entende quais são os outros estilos que vão ajudar a gente a comunicar aquilo que a gente quer de forma estratégica. Então, se eu quero transmitir mais criatividade, ou se eu quero transmitir mais autoridade, mais seriedade, ou até mais discrição, a gente pode usar elementos de outros estilos. Que aí entra no estilo de expressão. De expressão. Que tem o de essência e o de expressão. Aí entraria nesse estilo de expressão. Nesse estilo de expressão. Aí a gente buscaria essas referências de outros estilos para criar essa estratégia de imagem para nossa cliente. Quando a gente entende tudo isso, e o mais legal de descobrir os seus estilos de essência e aquilo que você quer comunicar, é que você para de ficar refém das influências externas. Então, você pode até ver
uma peça de roupa que é legal, uma tendência que é legal, mas você entende, isso não tem a ver com aquilo que eu quero transmitir. Isso não tem a ver com a minha essência. Eu não vou me sentir confortável dentro dessa tendência. Então, essa tendência não é para mim. E nós sempre temos um leque grande de opções no mercado, né? E a gente não precisa, de verdade, a gente não precisa usar tudo. Na verdade, quando a gente tem essa clareza, a gente consegue olhar o contexto da moda, a gente consegue olhar as tendências e entender, essa tendência aqui é legal, ela vai contribuir no meu desejo de imagem. E aí a gente para de comprar errado. Essa é a grande vantagem de descobrir os seus estilos e ter uma estratégia de imagem consciente. Porque muitos dos erros de moda acontecem na hora da compra. Muito, porque aí você compra no automático. Gostei da peça. Ou Nossa, tá todo mundo usando. Essa pessoa ficou incrível. Tá todo mundo usando. Aí compra a peça, chega em casa, prova a roupa, você olha no espelho e fala, não tem nada a ver comigo. Exato. E é muito, mas Kai, isso é muito automático, né? É muito. E olha, meninas que estão assistindo esse podcast. Ali, isso, pra aquela câmera, gente, presta atenção na cara. Quem tá assistindo aqui esse podcast, olha, o melhor investimento em você é de verdade passar por um processo de consultoria. Por quê? Eu tenho certeza que muitas de vocês têm aí um monte de peças no guarda-roupa que vocês não conseguem usar. E muito dessa questão de ter muita roupa e nada para vestir está associado ao fato de você não entender aquilo que faz sentido para você, aquilo que te veste melhor. A roupa tem que fazer 3 coisas. Ela tem que valorizar a sua imagem, ela tem que valorizar o seu corpo e ela tem que fazer sentido dentro do seu guarda-roupa. Ela tem que vir para atualizar e conversar com aquilo que você tem no guarda-roupa. Se ela não fizer essas 3 coisas, não compra. Porque não vai fazer sentido, é só dinheiro jogado fora. Eu adorei isso, você vai ter que repetir. Sabe por quê? Eu fiquei pensando, não, de verdade, sabe o que eu fiquei pensando? Quando a gente gasta muito, aí vai gastando. A gente tem aquelas perguntinhas que a gente faz antes de fazer uma compra. Sim. Isso você precisa? Não sei o quê. Não tem essas perguntinhas? Tem. Agora, você vai nessas daí da cá. Você anota essa, vai. De novo, pra gente anotar. Ela tem que valorizar a sua imagem. Então, ela tem que te ajudar a transmitir aquilo que você deseja de forma consciente e estratégica. Então, se você quer transmitir mais profissionalismo, mais seriedade, mais autoridade, mais poder, mais feminilidade ou até mais acolhimento. Tem algumas profissões que você tem que ter uma imagem, né, mais acolhedora. Por exemplo, uma psicóloga, uma professora. Dependendo da profissão, tem também que ter essa estratégia, né, de deixar a sua imagem mais acolhedora. Então, a roupa, ela tem que fazer isso por você. Outro ponto, ela tem que valorizar o seu corpo. Ela tem que valorizar a sua silhueta. Porque muitas mulheres veem a roupa na loja, veem lá no manequim, aí acha a roupa incrível. A hora que ela prova e ela não se sente bem, o que faz? Ela acredita que o problema é do corpo dela. E, na verdade, o problema é da roupa. Porque nossa, faz total sentido. As roupas, elas são feitas para provocar um efeito X ou Y na silhueta feminina, né? Os estilistas, eles criam as peças com essa consciência de que as modelagens, elas vão alterar as nossas proporções físicas. Só que o problema é que nós não sabemos disso. A gente não sabe disso. Então, quando a gente compra uma roupa, a gente acha que a roupa que ficou bacana na amiga vai ficar bem em nós também. Só que aí não temos corpos diferentes, né? Cada pessoa é única, né? Proporções diferentes, cada pessoa tem a intenção de valorizar mais uma região do corpo e outra não. Então, a mulher que quer destacar uma determinada região do corpo, ela vai se sentir bonita com uma modelagem que a outra mulher que não quer destacar aquela região não vai se sentir confortável, vai se sentir exposta, sim, por exemplo. Verdade. Então, é muito importante a gente entender isso. E que as modelagens, sim, elas têm esse poder de alterar a nossa proporção visual. E o caminho é você descobrir o que você quer valorizar. Qual é o efeito que você quer
que as roupas tenham na sua silhueta. E aí, mais uma vez, o processo de consultoria de imagem te ajuda nisso, a entender as suas proporções e a entender que uma mesma modelagem, inclusive em tecidos diferentes, podem trazer efeitos diferentes na nossa silhueta. Então, quando você passa por um processo, você entende tudo isso. E aí fica mais fácil. E aí você consegue esse segundo ponto, que é: a roupa precisa valorizar a sua imagem. Você precisa vestir a roupa e se sentir bonita. Independente do peso. Se sentir segura, né? Independente das suas proporções, independente do seu tipo físico. É possível. Né? E adorei o terceiro isso, gente. ponto... Adorei isso. Agora vai ser só assim, ó. Camila falou. Primeiro, segundo, juro, adoro essas dicas. E o terceiro é: a roupa ela tem que vir para atualizar o seu guarda-roupa. Então, uma tendência, ela só faz sentido se ela vir para atualizar. Porque sim, né? A gente precisa trazer alguns elementos atuais até para deixar aquelas peças do nosso guarda-roupa que já estão mais velhinhas, que a gente já usou e que às vezes a gente se desinteressa. Às vezes a gente tem peças de excelente qualidade, peças que valorizam a gente, mas a gente acaba perdendo um pouco o interesse. Por quê? Porque já usou muito, né? Já está ali cansada. Só que quando ou até que não faz mais sentido, né? E aí, nesse contexto, quando você traz uma tendência, uma peça nova, que tem a ver com o seu estilo, com a sua estratégia de imagem, ela valoriza o seu corpo, você vai fazer o quê? Você vai dar uma carinha nova para aquelas peças que você já tem. Porque você vai conseguir criar combinações com o que você já tem, inserindo aquela peça que é mais atual, que tem uma carinha mais moderna. Então, as tendências podem ser atualizadores de guarda-roupa, né? E pode deixar aquelas peças mais interessantes. Só que as peças, elas têm que ser compradas com consciência. Porque então, aí você não fica refém da tendência. Não fica refém. Você comprou algo consciente que vai fazer sentido para você, para o seu guarda-roupa, para o seu estilo de vida, enfim. Sim. E aí, também algumas perguntinhas, né? Que você falou das perguntinhas que eu sempre passo, né? Passava para as clientes, hoje eu passo para as alunas também da formação, que são perguntas que a gente tem que se fazer na hora da compra, que é entender quando, onde você vai usar aquela peça. Então, já imaginar e criar mentalmente looks com aquela peça, já pensando nas roupas que você já tem em casa. Então, se você conseguir montar 3 looks para ocasiões diferentes com aquela peça, combinando com o que você já tem em casa, essa compra vai ser extremamente útil. Então você pensa em 3 lugares diferentes. Eu posso pensar em usar aquela peça no trabalho, lá na TV, mas eu posso usar ela aqui e posso usar ela para ir num jantar à noite. Sim. Tipo por exemplo, isso, né? é tipo isso. Por exemplo, essa sua blusa, né? Que é linda. Adoro essa blusa. Eu tô combinando hoje com você. Tá, a gente tá no mesmo tom. Ela é maravilhosa. Então, você pode pensar, por exemplo, você tá fazendo uma combinação hoje complementar, né? Usando ela ali com o roxinho. Mas você pode, por exemplo, já pensar assim: eu tenho uma calça azul, então posso fazer uma combinação análoga, entendendo aí um pouquinho das harmonias de cores. E aí eu posso usar essa combinação para ir jantar fora, ou para ir em um passeio com a família. E aí você já pensar em uma terceira combinação. Então, eu posso também combinar ela com um jeans para ir no shopping, para ir num cinema no final de semana. Então, você já tem ali 3 looks com a mesma peça. E sem precisar comprar o look completo da vitrine, que é uma coisa que muitas mulheres fazem. Verdade. E aí depois fica um refém. Faz total sentido. Da combinação do vou usar só desse jeito, mas e aí? Só usa desse jeito. Compra lá o conjunto que tá prontinho na vitrine e aí depois só usa daquele jeito. Não consegue fazer mais combinação nenhuma, né? Então, se você já faz esse exercício mental na hora da compra, aquela peça, ela vai vir para valorizar não só a sua imagem, o seu corpo, mas também o seu guarda-roupa. As peças que você já tem em casa. Que incrível, de verdade. Eu ficaria aqui um tempão falando com você e o nosso tempo já passou.
Gente, passa Sério? muito rápido. E a gente nem falou de Não, cores. e a gente nem entrou no assunto de cores. E eu vou falar, ainda bem. Porque aí, ó, olha aí, eu já jogando a responsabilidade na assessoria que tá aqui. Ó, jogando aqui, hein, grupo? Porque aí eu trago você outro dia pra falar só de cores. Ah, eu vou aceitar. Mas eu sei que a sua ficar muito agenda é feliz. corrida, né? Sim, sim. Tem muita coisa? Muita coisa. Mas eu espero te receber aqui de novo, só pra gente falar de cores. Tá bem, combinado. Cá, muito legal te receber aqui, de verdade, foi uma honra pra mim. Você é uma mulher incrível, tem uma história inspiradora. Eu não conhecia a sua história, né? Hoje você se abriu aqui pra gente um pouquinho falando, né, do processo que você enfrentou, da doença que você enfrentou. E eu já te admirava, te admiro ainda mais porque você usou, através da sua doença, você se curou. Sim. E está ajudando a curar outras mulheres, porque através da sua história, você inspira e ajuda a curar outras mulheres. E a gente sempre traz isso aqui. Então, muito obrigado por ter compartilhado a sua história com a gente. Muito obrigado pelas dicas que você deu. Eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo, escutando a gente agora, vai anotar e vai começar a fazer compras mais conscientes. Sim. Porque isso é o mais importante. Isso é. E tem que fazer sentido pra gente, que é o que a gente fala aqui no Moda Life. Tem que fazer sentido. Se não faz sentido pra você, não vai adiantar. Você não vai conseguir externar a sua personalidade, a sua essência através da vestimenta e aí não vai mudar nada, né? Vai pelo contrário, você vai gastar muito mais energia para comunicar quem você é. Então, eu te agradeço demais. Passa seu Instagram, me fala as novidades, fala tudo. Sim. O Instagram da escola é @escola de moda, Cá Cavalcante. E eu vim especialmente para o Brasil, né, para participar de um evento da minha mentora, da Gislene Esquerdo. Um beijo. Mas eu espero você aqui de volta. Sim, tá bem. Ó, compromisso. Tá bem. Joguei a responsabilidade na convidada. Ó, vamos só encerrar com o nosso joguinho, porque a gente já passou aqui, ó, do nosso Estourou tempo. tudo. É assim, Cá. Eu vou falar uma palavra e você fala o que vier na sua cabeça. O nosso recorde aqui da nossa convidada, ela respondeu em 50 segundos. Nossa! Não sei 55? Se eu sou tão rápido. Não, então tá, você tem 1 minuto, vai. A gente vai começar a colocar 1 minuto. Posso começar? Musiquinha. Pode. Entendeu? Na edição tem musiquinha. Gente, eu pareço doida, né? Ô, meu pai. Ó, vamos lá. Valendo. Uma peça de roupa. Vestido. Um acessório. Colar. Uma estação do ano. Primavera. Tênis ou salto? Tênis. Uma calça. Pantalona. Um filme. Uau. Ai, eu acho que... Richard King. Eu acho que... Maravilhoso, isso mesmo. Né? Sobre tênis, né? Tá, não vou atrapalhar a brincadeira, volta. Um livro. Um livro. Mindset. É um que eu tenho lido, tenho gostado bastante. Eu vou falar e você continua, tá? Se eu uso preto, me sinto... Eu não uso tanto preto. Não tá na minha cartela. Sei, por isso que eu coloquei. Não tá na minha cartela. É só pra saber, porque eu sei. Eu vi que você quase não usa preto, porque eu estudo a convidada, tá, gente? E quase não usa preto. Eu falei, se eu falar isso, vamos ver o que ela vai falar. Mas olha, eu vou falar. Eu não tenho nenhum problema com preto. E meninas, usar preto fica poderosa sim. É elegante, tá? sim. Elegante, não vamos... sim. Fica poderosa sim. E é que realmente não é uma cor que eu me identifico muito. Porque tem essa questão também da acessibilidade, entendeu? Sim. O preto, ninguém ia chegar perto. Ninguém ia falar comigo. Se não conheço... Quero conhecer. Se observo... Se observo. Eu sou muito observadora. Continuo observando. Continuo observando. Exato. Estou. Eu tô muito feliz. Sou. Realizada. E uma dica para as mulheres, pra gente encerrar. Cuidar da sua imagem não é fútil. Cuidar de você não é fútil. Gostar de moda não é fútil. Cuida da sua imagem, cuida do seu exterior, sim, porque isso vai fortalecer o seu exterior e a partir do momento que você estiver bem com você, todo o restante fica mais leve, fica mais fácil de enfrentar.
Uau! Gente, ela arrasou! Pera, quanto tempo? Uau, eu sou muito lenta. Eu dei uma atrapalhada, né? Eu dei uma atrapalhada, gente. A apresentadora atrapalhou a convidada. Mas ela foi bem, isso que importa. Vai abrir a caixa da Ervic, que tem produto da Ervic aqui dentro, ó. Presente especial pra você, que é a linha corporal da Ervic. Ai, que legal. Tá, ó. 2 produtos, linha corporal, de presente pra você. A Ervic tem uma linha, né, gente? Adoro. Ó. Presente especial, ela ganhou, abriu a caixa porque eu atrapalhei, tá, gente? Eu fiquei batendo papo no meio da brincadeira. Amei. Ô, direção, Tawane, não deixa eu fazer isso, atrapalhar a brincadeira. Presente especial da Ervic, muito obrigada. Tô muito feliz de te receber aqui de verdade. Muito obrigada, gratidão. E está super convidada a voltar, na verdade já assumi o compromisso, tá? Tá bem. Gente, obrigada por você também estar aqui com a gente. Segue a gente no Insta, modalife.podcast. No YouTube, é só você colocar Moda Life Podcast que você encontra a gente rapidinho. Se inscreva, ativa o sininho de notificação. E o meu é alessandraalves.lele. Produtora 716 tá aqui com a gente, faz tudo isso acontecer. Um agradecimento especial. E a minha maquiagem de hoje, Bruna Makeup, que eu nem falei. Ó, gente, linda, maquiagem de hoje. Ó, agora eu encerro o Moda Life sempre com uma frase. E a frase que eu escolhi para encerrar o episódio de hoje, e tá muito engraçado isso porque faz muita conexão com o que a gente conversou. Uma mulher deve ser 2 coisas: quem e o que ela quiser. Frase de Coco Chanel. Tem tudo a ver com o nosso papo. Gente, um beijo e até quinta-feira que vem. Obrigada, Cá. Obrigada.